Existe uma força dentro da nossa mente que é tão poderosa, mas tão poderosa que pode, literalmente, construir ou destruir a nossa realidade. E com base no trabalho incrível de Joseph Murphy, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa força funciona e, o mais importante, como dá para assumir o controle dela. Sabe aquela sensação de que a vida tá meio empacada? Parece que os mesmos problemas, as mesmas situações ficam se repetindo, né? A gente até tenta, se esforça para seguir em frente, mas parece que tem algo que trava. E se o problema não estiver do lado de fora? E se a chave para destravar tudo estiver aí dentro? Seção 1. O poder oculto da mente. Para a gente conseguir mudar os resultados que tem na vida, primeiro a gente precisa entender a máquina por trás de tudo isso, que é a nossa própria mente. O Joseph Murphy usa uma metáfora que é, assim, perfeita. A do iceberg. Pensa só, a nossa mente consciente, aquela que a gente usa para raciocinar, para decidir as coisas do dia a dia, essa é só a pontinha do iceberg, a parte que a gente vê. O poder de verdade, tipo 90% de tudo, está escondido debaixo d'água. Esse é o subconsciente. É ele que comanda as emoções, os hábitos, aquelas reações que a gente tem no automático, sabe? E aqui vem o pulo do gato, a parte mais importante. O subconsciente é como uma máquina super criativa, que não para nunca. Mas olha que interessante, ela é totalmente neutra. Ela não sabe o que é bom ou ruim, certo ou errado. Ela simplesmente pega os pensamentos que a gente mais alimenta, principalmente aqueles cheios de emoção, e entende como se fosse uma ordem direta. Ah, é isso que você quer? Ok, vamos trabalhar para transformar isso em realidade? Ok, vamos para a seção 2, a semente da realidade. Agora a gente vai ver como essa execução acontece na prática. E a analogia que o Murphy usa para isso é genial de tão simples. Imagina assim, cada pensamento forte, cada crença que a gente tem é uma semente. O nosso subconsciente é a terra, o solo, um solo super fértil que não fica escolhendo o que vai crescer ali, ele aceita tudo. Então, se a gente ficar plantando sementes de dúvida, de medo, adivinha o que vai nascer. Agora, se a gente escolher plantar sementes de confiança, de prosperidade, aí a colheita vai ser outra, completamente diferente. E essa frase do Murphy resume tudo de forma brilhante. O subconsciente aceita o que você acredita ser verdade. É isso. Aquilo que lá no fundo a gente acredita de verdade sobre a vida, sobre nós mesmos, isso vira planta baixa, o projeto que o nosso subconsciente vai seguir à risca, construindo sem parar. Beleza, vamos para a seção 3, atração sem mágica. Isso tudo nos leva a um assunto que, nossa, é super famoso, mas muitas vezes mal interpretado, a tal da lei da atração. O legal do Murphy é que ele tira toda a mágica da história e mostra que é pura lógica do funcionamento da nossa mente. Olha só como a coisa acontece passo a passo. Digamos que o pensamento dominante seja: eu não levo jeito com dinheiro. O que esse pensamento gera? Emoção. Ansiedade, medo, estresse toda vez que o assunto é grana. E essa emoção faz o quê? Guia as ações. A pessoa começa a evitar riscos, pensa duas vezes antes de agarrar uma oportunidade, toma decisões baseadas no medo de perder e o resultado final de tudo isso? Dificuldade financeira, estagnação. Não tem mágica nenhuma aí. É uma corrente de causa e efeito que começou lá atrás com um simples pensamento. Certo. Agora a seção 4, ferramentas para reprogramação. A pergunta de US$ 1 milhão é: beleza, entendi, mas se a minha programação atual não tá legal, como é que eu instalo um software novo na minha mente? A boa notícia é que tem como e existem ferramentas bem diretas para isso. O Murphy nos dá um verdadeiro kit de ferramentas. A primeira são as afirmações. Repetir todo dia aquelas frases positivas, sabe? Para criar novos caminhos no cérebro. Depois tem a visualização, que é basicamente criar um filme na cabeça com todos os detalhes do que se quer alcançar, como se já fosse realidade. Aí tem a autossugestão, que é super poderosa. É falar essas novas ideias para si mesmo, naquele momentinho relaxado, quase dormindo, que é quando o subconsciente está de porta aberta. E por fim, as declarações de identidade. Trocar aquelas crenças que limitam por frases fortes de eu sou. Isso mexe lá na base de quem a gente acredita que é. E essa citação aqui explica por que isso funciona. A imaginação é mais poderosa do que a força de vontade. Pensa bem, quantas vezes a gente tenta mudar algo só na força de vontade e não consegue? É porque tentar forçar a barra com a mente consciente, enquanto o subconsciente está programado para fazer o contrário, é como tentar remar contra uma correnteza muito forte. Não dá. O segredo não é remar mais forte, é mudar a direção da correnteza. E isso a gente faz com a imaginação. Chegamos à nossa última sessão. As 5, sua vida, sua criação.
Vamos ver agora como aplicar tudo isso em áreas super importantes da vida, para a coisa ficar bem prática. Vamos falar de dinheiro, por exemplo. Trocar a crença de nossa, dinheiro é muito difícil de conseguir por eu mereço prosperar e viver com abundância. Isso não é só um pensamento bonitinho. É dar um comando novo, uma ordem direta para o subconsciente. É como dizer para ele: ei, a partir de agora, comece a procurar e a me mostrar todas as oportunidades de prosperidade que existem por aí. Coisas que, com a programação antiga de escassez, a gente nem enxergaria. E nos relacionamentos, mesma coisa. Sabe aquela ideia de eu sempre atraio a pessoa errada? Que tal trocar por eu mereço um relacionamento saudável, cheio de amor? A verdade é que as pessoas que a gente atrai costumam ser um espelho do que a gente acredita sobre o nosso próprio valor. Quando a gente reprograma isso, quando a gente realmente acredita que merece amor e respeito, é como se o nosso radar interno mudasse de frequência. Ele começa a captar pessoas que estão na mesma sintonia. A mudança de dentro vem primeiro. E na saúde, então nem se fala. A conexão entre mente e corpo é total. Trocar um pensamento como nossa, vivo cansado e estressado, por meu corpo é forte e minha mente está em paz. Pensamentos de estresse e medo não são só pensamentos. Eles liberam química no corpo, hormônios que causam um baita desequilíbrio físico. Do outro lado, quando a gente cultiva pensamentos de paz, de força, o corpo recebe um sinal diferente. Um sinal de segurança, de equilíbrio que vai para cada célula. Essa frase aqui é um soco no estômago, no bom sentido. Uma pessoa nunca ganhará mais dinheiro do que aquilo que acredita merecer. Isso mostra perfeitamente o teto invisível que a gente mesmo coloca sobre a nossa cabeça. É como um termostato. Tem um termostato para dinheiro, para felicidade, para sucesso, e ele está ajustado exatamente na temperatura do nosso merecimento. Quer que a vida esquente, que as coisas melhorem? Primeiro, a gente tem que ir lá e ajustar esse termostato interno. No fim das contas, o que o trabalho de Joseph Murphy faz é nos entregar um manual de proprietário da nossa própria mente, que devolve o controle da nossa vida para a gente. Tudo, absolutamente tudo, começa com um único pensamento, uma única semente. O poder de verdade está aí, na escolha de qual semente plantar, a cada dia, a cada momento. Então a pergunta que fica no ar é essa: qual vai ser a nova semente plantada hoje?